O Darkseid ele tá imparável nessa nova edição da Liga da Justiça Encarnada, se tornando então o próprio editor da DC em si. O Darkseid ele tá causando altas confusões por todo o multiverso possível. Agora, eu te pergunto, quem pode parar esse Darkseid? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago Tudo Mais e um vídeo. Hoje estamos aqui para falar sobre a HQ Liga da Justiça Encarnada, que algumas pessoas me pediram para eu poder trazer, né, comentar. Também, principalmente, essa nova edição que saiu recentemente, onde o Darkseid ele se torna o editor da DC. Comentar, falar mais sobre o que está acontecendo. E claro que se você gosta da Liga da Justiça, da DC em si, quer ver uma continuação, se inscreve aqui, também comenta se você quiser que eu traga essas continuações aí também. E claro, vamos recapitular o que aconteceu nas outras duas edições que saiu. A Liga da Justiça Encarnada ela foi colocada, né, com o Darkseid pronto para poder obter o poder da grande escuridão e ainda assim ficar mais poderoso, né? O seu objetivo está além do multiverso. Seus problemas afetaram outras terras, outros heróis, trazendo então de volta até vilões marcantes, como por exemplo Batman que ri, só que na versão Woman, mulher, né? Darkseid então começou a lutar contra o Asmodeu, um anjo do paraíso, e contra a rainha Shida, enquanto a grande escuridão enviava outros servos para lidar contra os heróis, né, que estavam ali para poder salvar o Barry Allen e o multiverso. Mas eles têm que tomar uma decisão só, e é algo que para a doutora Multiverso, a Maia, tomou essa decisão de poder enviar a Fenda, que estavam causando todo o estrago, né, para todo o multiverso, em realidade, mandar ela para outro universo. Mas isso não acaba ocorrendo bem. A Batwoman, que é a Batman que ri, né, a Kate, ela é levada para o Salão dos Heróis, que fica na Sangria. Os heróis lá dentro, junto com o Orion e assim vai, né, outros heróis, tem que lidar com a Batwoman, a Batman que ri, o exército também do próprio Darkseid, que estavam invadindo a nave. Enquanto na edição 2 final, tem menos heróis em outros universos, né, diferentes e separados. Agora vamos aí ver quais são os problemas que espera nessa nova edição para os heróis. A HQ começa com o esquadrão Nimrod intimidando então o Capitão Cenoura, perguntando a ele quem está perturbando o planeta deles. E o Capitão Cenoura ele não sabe de nada, cara, mas alguém parece lá para poder ajudar eles. Na Terra 41 temos os heróis conhecidos como Call Mitch, o Flintstein, o Ponto de Ruptura, o Escorpião, o Vago, Flesh, o Sepulcro e o Esporo. O Esporo é o cara que fala que conhece o Capitão Cenoura por causa das amplas lutas que eles lutaram, né, para poder proteger o multiverso em outro momento. E agora eles têm que lutar de novo para poder proteger o multiverso de novo. O Esporo ele explica que quando o corpo humano dele foi morto, a alma dele formou uma relação simbiótica com o Esporo Verde, onde acabou sendo fertilizado em sua carne e entrando em decomposição. E o seu poder dá a ele um vínculo com a Terra e também com todo o multiverso. Quando é contado que algo das trevas está chegando, uma coisa que rachou o multiverso e despertaram então todo o que se esconde, né, pro outro lado do multiverso, onde o maior inimigo dele, do Spore, é o próprio Aniquilador, que tentará abrir essa rachadura para poder obter o poder final. Que um ponto importante, esse Aniquilador é uma referência clara a um vilão que já vou falar para vocês lá pra frente. E o Capitão Cenoura também já chegou a falar que perdeu seus amigos impedindo Darkseid e que eles precisam de muito mais heróis para poder ajudar, né? E o Spore ele concorda em si. E eles precisam de todos os aliados possíveis da Corpus, né? Como por exemplo Cyborg, Wild DC, Westworks, Point Break, especialmente, né? Para poder ajudar ainda mais nessa situação. Após a nave dos heróis então caírem por ter perdido o controle, Caliban e Growl discutem, dizendo que o próprio Orion morreu. Só que ainda a gente nem viu se realmente ele morreu, né? E o Caliban então ele não acredita que ele morreu, até ele segurar o próprio corpo dele com suas próprias mãos. E o Caliban ele diz que os seus filhos, os filhos da Darkseid, não podem ser mortos facilmente, mas os parademônios são mortos facilmente. E uma voz atrás deles diz que os heróis são mais difíceis de matar do que eles pensam. E também não é tão fácil matar os supervilões. Caliban e Growl não ficam presos ali. A Batwoman que ri não quer brigar com eles. E ela recomenda para que eles saiam desse planeta. Growl pede ao Caliban para preparar mais parademônios e usar todo o tubo de expansão para poder saírem desse planeta. Mas a questão é, vão mesmo deixar os heróis vivos? E o Caliban diz que eles não vão ficar vivos por muito tempo. Outros heróis então conseguem sair dos escombros em si, né? E eles conseguem até encontrar aí o Dino Cop. Mas a preocupação são com os outros, onde estão a Aquawoman e o próprio Orion. E por enquanto eles não têm nenhum sinal deles, nem o sinal dos heróis que estão faltando.
mas eles são mais resistentes do que qualquer um ali. Eles presumem então que seus amigos estão bem e vão tentar descobrir qual planeta que eles estão e ver se encontram algum tipo de aliado para poder ajudar eles. Só que nesse lugar parece estar muito morto há muito tempo e não deve ter aliados. Os heróis então eles falam que a nave ela foi destruída. Era como se fosse a casa deles, né? O lar deles em si. Quando a missão do Thunder terminar, ele não teria nenhum outro lugar para poder voltar ou para ir, né? E como se a casa dos heróis foi destruída, é como se fosse a casa dele em si. E ele não conseguiu salvar nem ela e nem os outros heróis. E ele fica se lamentando muito naquela ocasião ali. O Dylan Corp ele promete para ele que eles vão conseguir reconstruir a estação. Mas a Marvel diz que eles ainda têm que descobrir como sair dessa Terra 7 dos Gentrons e que eles também reconstruirão esse mundo também. O Thunder agradece, mas ele também lembra que eles também têm problemas maiores, como por exemplo o estrago que o Darkseid está causando para o multiverso. E eles também devem encontrar o Orion e a Wakawoman para poder encontrar uma maneira de sair desse lugar e também partir para a luta, né? Pois a Liga da Justiça encarnada precisa deles o mais rápido possível, assim como o próprio multiverso também. Na Terra 31, vemos então a nossa Flash, a Evelyn, da Liga da Justiça encarnada, com problemas com piratas. O pirata, ele quer saber sobre os tesouros cósmicos, mas ela não sabe sobre nada. Só que ele fala que o mapa do tesouro e o baú previu a chegada dela e que ela é a chave para poder descobrir o que canta para ele através da frota dos mundos. Mas a Evelyn pergunta se o que está falando é rachadura do multiverso e se ele sabe onde ela está. E eis então que aparecem as Amazonas piratas, digamos que assim, né, para poder salvar aí a Evelyn, né, a Flash, pois o plano do Capitão Barba Negra era usar seus poderes, né, da Evelyn, a velocista, para poder irem até o lugar desconhecido. Mas o Capitão fica puto porque as Amazonas chegaram e eles não podem ter o tesouro cósmico. E se ele não tem o tesouro cósmico, então ninguém pode ter o tesouro cósmico. Então ele corta a prancha e derruba a Evelyn no mar. Mas a Dona Troy salva ela antes que ela pudesse ser comida pelo próprio tubarão. Ninguém morre enquanto a Dona Troy estiver respirando. E ela também chega até a Amanda até uma cantada para ela, né? Enquanto então liberta ela das cordas e a Evelyn e vai ajudar elas contra os piratas. Enquanto a Evelyn sai correndo derrubando vários piratas, uma das piratas elogia ela e compara ela que é tão rápida contra o Wally Walter Walk, citando então o Wally e o Ash, né? Mas nem tudo são flores, porque as piadas dela são horríveis igual a do Wally. E a Evelyn então só com o Barba Negra, depois eles vão olhar pro mapa que o pirata tava tanto falando, né? E quando abrem o tesouro, eles ficam surpresos, pois o que parece dentro do tesouro são os quadrinhos das edições da Liga da Justiça Encarnada, Fronteira Infinita e do Capitão Cenoura. Na Terra 33, dentro da loja de quadrinhos, o primeiro dia do Superman, Calvin Ellis e Maya, vemos um senhor elogiando a roupa deles, e o cosplay é legal, né? Mas eles estão na loja em quadrinhos por um motivo específico, e o Calvin diz que de alguma forma eles acabaram parando na Terra 33, o que é impossível, já que ela é cercada de uma membrana fictícia que apenas ideias podem penetrar, e que provavelmente essas membranas que impedem eles de acessar os poderes deles está colocando ali, impedindo eles, né, para poder acessar os poderes deles. Mas ele acredita que eles possam passar por essa membrana para poder se comunicar com os próprios amigos deles. E a Maya, ela pergunta pro próprio Calvin sobre isso, e ele responde: apenas fazer uma história em quadrinhos. No 7º dia, eles então encontram o apartamento dele, pela própria mente do Brainiac ainda está funcionando. Caso contrário, eles não seriam capazes de sobreviver a esse mundo todo. E a Maya, ela questiona de onde vem todo esse dinheiro, né, que sai, também que entra. E o Calvin diz que teve uma ideia de um filme do Superman, criar algo sobre erros de arredondamentos. Mas o único problema deles é descobrir como fazer uma história em quadrinhos e publicar elas antes que o Darkseid feche a fenda do multiverso para poder destruir tudo. Calvin então ele tenta bancar o otimista para cima da Maya, dizendo então que tudo vai ficar bem, que o tempo nesse lugar passa totalmente diferente. Calvin então ele sabe disso através da sua pesquisa. Para poder criar uma história em quadrinhos leva anos, principalmente para poder transmitir coisas reais. Tudo isso acontecendo durante semanas ou meses, e com um pensamento positivo que eles vão vencer, né? O Calvin ele tenta fazer algo que nenhuma outra terra pode fazer ou dá para fazer. A Maya, ela pergunta o que é, e ele diz que é apreciar o momento. Após 23 dias, Maya ainda mostra a dificuldade para poder criar uma história, enquanto Calvin Ellis chega da loja em quadrinhos, aparentemente conhecendo um sujeito que não é boa pinta, e o cara se chama Ulrich Saxman, e ele se diz o editor da DC Comics. Ele se diz, né? Mas a Maya fica ali honrada em conhecer, tá, ele, mas antes mesmo da Maya Doutora Multiverso, que né, é o nome dela, contar a situação para ele, sem nem mesmo conhecer ele direito, o Calvin já faz
faz esse trabalho, já contou tudo pra ele, desde a missão até sobre os dois também. Mas ela questiona do porquê que alguém desse mundo acreditaria nessa história. E o próprio Urit diz que é uma história impossível de acreditar, mas esse é o tipo de coisa que ele, o Urit, edita todos os dias, dizendo então que a imaginação é uma poderosa força de poder, né? E que eles acreditam nisso. E é como se fosse magia dos quadrinhos. Ele acredita que tudo é possível. Pulando pra Terra 23, onde vemos então o Batman socando um gato mágico dizendo que odeia magia, Felino então lembra muito o Mago Félix, né? Diz que a equipe do zoológico pode ter impedido ele, mas não vai parar o que está por vir. Na sede da tripulação do zoológico AKA Edifício Z, o Cubo Transmater parece não estar se conectando direito com a casa dos heróis, que foi aquela casa que foi destruída, né? A Sangria. Os heróis então, Zoom, acreditam que talvez o cubo volte a funcionar quando o Capitão Cenoura voltar à sua missão do multiverso. E parece então que o Batman vai ficar preso nesse mundo por mais tempo. Eles agradecem ao Batman por ele ter ajudado ele, né? A derrotar o Fausto Felino, né? Se não fosse ele, eles estariam lascados totalmente. E como o Batman, o Thomas Wayne, vai ficar muito mais tempo ali, eles estão fazendo ele um membro oficial da equipe zoológico. Até que de repente aparece uma voz chamando ele, que é a Evelyn, a Flash, né? E ela diz que está tentando ler os quadrinhos durante esses dias. E o Batman sabe que ele é um desenho animado, tipo um cartoon. A Evelyn, ela ajuda o Batman a sair desse mundo de cartoon, mas eles também precisam encontrar o resto da equipe. E ela fala com que ele espere que goste de ler histórias em quadrinhos, mas a qualquer coisa é melhor que essa situação que ele está vivendo, que ele viveu no mundo de cartoon em si. No dia 65, voltamos então pro Calvin e pra Maya, tentando criar uma história, e o Batman então parece estar na pauta, onde eles acham que o morcego não seria um cara mau. Mas a Maya diz que o Calvin só diz disso porque o Batman é amigo dele. Mas se o Thomas um dia ler essa história, aí as coisas complicam, né? Mas eles torcem, né? Ele não possa ler essa história algum dia. Mas se tudo funcionar direito, eles estão dizendo, então o Batman ele não poderá viver para isso. A Maya então ela consegue criar suas próprias ideias. Mas o Calvin acha que sempre tem algo errado. Ele fala isso porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele obviamente tem propriedade para poder falar algo, tem experiência, bastante experiência. Mas ela é a médica de todo o multiverso, então eles entram num impasse. Mas tudo o que importa é a história. Tudo bem que também tem que fazer sentido, né? Para que tudo funcione corretamente, tem que fazer sentido. Mas o Call aceita a fazer do jeito dela. Os dois trocam aquelas farpas, né, e elogios, mas eles precisam terminar os quadrinhos e esperar a equipe deles resgatar eles, mesmo não sabendo quanto tempo isso vai durar. Eles apenas têm que realizar mais histórias. Calvin então e a Maya recebem a notificação do Urit no celular. Eles recebem as anotações feitas por eles e estranham algo. Na página 27, algo está errado. Mas o que é que estaria errado, tão errado nisso daí? Uma única coisa, Darkseid ele vence nessa história. No 90º dia, a Maya e o Calvin vão até o escritório do Urit e eles sabem que os nossos heróis não estão felizes com o rumo da história que acabou tomando. Mas ele diz que é algo dramático e necessário para poder fazer o Darkseid vencer, para com que a Liga da Justiça Encarnada derrote ele no final. Mas a Maya ela fica com dúvidas se o que eles estão fazendo com os quadrinhos está influenciando as outras terras ou não. Mas ela sabe que está recebendo sinais vindo de lá, que ela nunca irá ajudar o Darkseid nem nas piores condições possíveis. Só que o Calvin também concorda com isso, e aí fica no empate. Mas o Urit ele lamenta que eles pensam assim e que eles não vão querer atrapalhar a missão deles. Só que eles têm que vender os quadrinhos. E se nesse caso eles fizerem de um jeito que o Urit quer fazer, talvez de alguma forma o multiverso ainda vai existir. Mas a Maya fala que ele não sabe o que eles viram. É algo muito maior do que qualquer coisa vista. Até que uma voz pergunta se alguém pode ouvir eles. E simplesmente é o Batman e a Flash, né? A Evelyn. Eles entram em contato com a Maya e o Calvin com seus poderes que assim mal conseguem penetrar a membrana fictícia, né? Esse é o limite deles. Só que os poderes da Doutora Multiverso podem fazer algo em relação a isso. Só que tem um probleminha aí. Nesse mundo, os poderes não funcionam. Só que a Evelyn explica que ela está com medo de tudo o que está acontecendo. E é por ela ser a Doutora do Multiverso, isso inclui esse mundo também. E a Evelyn também mostra que a HQ do Capitão Cenoura, que de acordo com a edição, a Capitão Cenoura está na terra deles, assim como a própria rachadura do multiverso. E o tiozão, ele mostra algo muito estranho com o braço dele, que está bem esquisito. A Evelyn então ela tenta encostar sua mão na mão da Maya, para poder tentar sincronizar as vibrações delas. E juntas, se conseguirem sincronizar as frequências do Capitão Cenoura, elas irão conseguir chegar até ele. E para isso ela precisa segurar a mão dela e se concentrar na Evelyn. Mas parece que o Urit, não é bem editor da DC em si. Ele era apenas um nome, uma pessoa inventada
atormentada. Ele suportou esse reino por meses, esperando então por esse momento. Ele não aceita o poder da amizade, digamos assim, né? Que as duas estão demonstrando. O tempo que ele passou nesse mundo foi para poder salvar os circuitos da máquina outrora dele. E claro que se misturar nesse mundo. O Calvin ele pergunta quem é ele. Ele responde que ele sabe quem é ele. Só que com a ajuda dele, eles terão alguma chance de salvação. E vemos então um inimigo aniquilador lá do começo da edição que eu falei pra vocês, né? Que é uma referência clara a um vilão do universo da Image Comics da DC. No início da edição, o Esquadrão Neuront, um amálgama do membro do Youngblood e os heróis da DC em si, o Capitão Cenoura ele foi levado para poder lutar com o Aniquilador da Terra 41. A Terra 41 é um universo projetado por Grant Morrison para poder se assemelhar com o Stormer, universo também, né? Dos anos 90, na Image Comics também. Quando o Spore ele foi apresentado com uma mistura do Spawn com o Monstro Pântano. A maioria dos personagens da Terra 41 são amálgamas da DC e personagens da Image Comics também. O principal inimigo do Esquadrão Neurot é o próprio Aniquilador, e uma versão distorcida do próprio Spawn. E todo o objetivo é trazer a Terra 41 para o lado negro, o nome do podridão daquele mundo, né? O Darkseid, ele era, entre aspas, o editor da DC naquele mundo. Ele estava disfarçado, todos eles conseguem sair da Terra onde o Capitão Cenoura estava, e todos eles tentam aí parar o Darkseid. Os heróis, eles tentam ainda parar o Darkseid e eles nunca vão deixar o Darkseid vencer, muito menos deixar com que ele possa destruir o multiverso. Darkseid, louco que ele fica, ele se impõe dizendo que ele é mais do que um Armagedon, ele é uma revelação, ele é Darkseid. Darkseid então eis que bate de frente com o Aniquilador. Ele quer com que a criatura liberte a rachadura, né, que está com ele, ou senão Darkseid vai destruir ele. Mas o Aniquilador, bobo que não é, diz com que ele, se quiser a rachadura, que venha arrancar dele do próprio dedo dele, da mão dele, né? E ainda zoa ele chamando de bebê. O Darkseid então, sem pensar duas vezes, ele parte para cima dele. E a Liga, ela fica atordoada com o Darkseid. Eles precisam de um novo plano. Eles precisam tirar essa fenda o mais rápido possível. Mas como eles vão resgatar o Barry, se nem sequer conseguem fazer isso, retirar a rachadura do multiverso que está com o Aniquilador? Mas o Superman chama todo mundo para poder ter cuidado. E o Capitão Cenoura, ele diz que o Aniquilador usou o poder da fenda para poder aumentar seus próprios poderes. Enquanto esses heróis tentam vencer essa luta, uma luta difícil, e como uma luta difícil, né, tudo tem que ter um sacrifício maior. O Batman ele diz com que esse sacrifício maior tem que ser o Barry Allen, mesmo que seja amigo dele. É algo muito maior para poder salvar todo o multiverso e fechar a fenda. A Maya ela acredita que possa usar seus poderes para poder parar isso, mas a Evelyn acredita que o Barry não abandonaria nenhum deles numa luta e ele salvaria todos. Mas a Maya ela sente por isso, só que o multiverso deu o poder para ela, simplesmente para poder salvar o próprio multiverso. E ela dá a opção para a própria Evelyn para eles poderem salvar o Barry depois e impedir o Darkseid e todos os outros inimigos, né, de destruir o próprio multiverso. Mas o Calvin discorda da Maya também. E vemos então o Darkseid então passando um sufoco mal mucado com um Aniquilador. E o Aniquilador ele diz que ele é mais poderoso com a fenda multiversal e que ninguém pode impedir ele com isso. Mas o Aniquilador não contava com a Maya aparecendo rapidamente. Mas ele fala que é a fenda dele. Só que, meu amigo, a Maya ela mete o louco e ela pega a fenda multiversal. E o Darkseid parece gostar disso, o que é estranho. O Aniquilador então ele é levado para um outro universo junto com a fenda dimensional. A revelação é que o Darkseid fala é que a Maya nunca teve esse poder de fechar a ruptura do multiverso. Ela apenas conteve a rachadura para que ninguém pudesse explorá-la. Batman então pergunta por que ele tá feliz com isso, digamos assim, né? Porque a rachadura foi fechada e o poder que ele queria acabou. A Evelyn então concorda, mas parece que tem algo errado. Darkseid então ele manda ela contar para eles. Ela fala que eles têm que deixar o Darkseid vencer. A outra equipe já fazia um tempo que não aparecia, né? Explora a Terra para poder procurar a maneira de sair dessa Terra aí, né? E no meio de uma procura, eles encontram a própria Aquawoman e o Orion também. Os dois estão vivos, pois o esquecimento e a máquina parece que eles descobriram onde é. Jim Corps diz que os Gantrons conseguiram finalizar a máquina do esquecimento e que eles sabiam que esse dia estava chegando e que eles também terão que explodir tudo antes deles saírem desse planeta. Só que a máquina do esquecimento não está em um lugar específico, mas sim por toda a parte. Eles têm que sair de lá, porque a própria Terra 7 é a máquina do esquecimento. E finalizando o capítulo com a grande escuridão chegando, ou a famosa mão vazia, o mesmo inimigo, o Darkseid, insinuou que é muito mais poderoso, junto com o Homem Invertido e dentre muitos outros. Bom, o que vocês acharam dessa Liga da Justiça encarnada, dessa edição? Eu particularmente tô achando muito top, principalmente o Darkseid tendo esse objetivo aí de querer o poder maior. E falando em poder maior, né, esse entre aspas auge dele, de ser um editor da DC, o que dá a entender é que é algo muito limitado e o que o Darkseid ele se disfarçou de um editor da DC que não existe e que ele atua em outro universo fora dos quadrinhos. Mas quando voltamos para o Darkseid em si, na história, vemos que ele não tem esse poder de editor em si. É algo que só de fora que alguém
ninguém pode fazer. Mas enfim, Darkseid então ele cria uma armadilha perfeita, esperando para poder pegar os heróis como membro de um editor da DC em si. Também tivemos o Aniquilador também, possuindo então a fenda multiversal. Esse Aniquilador derrota facilmente todos os heróis contra ele, e mesmo a chegada do Darkseid, o Aniquilador também se mostra estar muito acima do Darkseid. Esse vilão aparentemente é o mesmo vilão do Spawn, né? Uma fusão lá do Diabo Malebolgia, da Image Comics. Agora, cara, temos um grande problema porque a mão vazia, a grande escuridão, tá vendo aí nas próximas edições. Mas o que será que vai acontecer? Quero saber a sua opinião, comenta aqui que vai ser muito bacana. E também comenta, quer ver uma continuação? Comenta aqui que vai ser muito bacana, cara. Tô empolgadaço pra poder trazer essa próxima continuação. Muito obrigado por tudo, se inscreva no canal, valeu, falou e até mais.